Conversas francas. Está aí uma situação que pouco gostamos. Ter aquelas conversas francas com outras pessoas, elas são necessárias, mas ficamos com medo e receio de sermos mal interpretados e, ao invés de ajustarmos a situação, acabarmos piorando tudo. Mas te digo que nós precisamos ter inteligência emocional, sim, para conversarmos o que for necessário, ainda mais quando o assunto é a respeito das coisas de Deus, a respeito de caráter, de justiça, de honestidade, onde pessoas precisam ser confrontadas em seus erros e falhas. Nós não somos perfeitos, mas isso não nos impede de corrigirmos aqueles que estão errados, porque senão ninguém vai aprender nada com os outros. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar dos apóstolos Paulo e Pedro, que tiveram uma conversa muito franca, face a face, tudo por conta de um comportamento equivocado do apóstolo Pedro. Vamos lá então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. Hoje na devocional vamos falar de Paulo e Pedro e o tema será conversas francas. Vamos ler a Bíblia? Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 13. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia ele com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os judeus da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Irmãos e irmãs, é por isso que eu amo a Bíblia. Ela não procura esconder nada das pessoas que foram usadas por Deus. Se alguém quisesse escrever um livro perfeitinho, criado por homens, teriam escondido muitas coisas dos seus protagonistas, mas na palavra de Deus não. Todos são expostos em seus acertos e em seus erros. E aqui está um caso muito interessante para aprendermos sobre isso. A questão foi a seguinte: o apóstolo Paulo foi escrever uma carta aos irmãos da região ali da Galácia. Por isso chama-se Carta aos Gálatas. Esses irmãos eram muito intensos no evangelho, só que por influência de alguns judeus, estavam querendo praticar as obras da lei, os costumes judaicos, para serem aceitos no cristianismo. E essa carta de Paulo a eles vai na direção de os exortar que não precisariam mais fazer isso, principalmente o ato de circuncidarem os homens para que então se tornassem judeus cristãos ou cristãos judeus. Daí foi que Paulo disse a eles que teve uma conversa muito franca com o apóstolo Pedro, para não dizer uma acalorada discussão a respeito desse assunto, pois tanto o apóstolo Pedro como alguns outros irmãos, inclusive Barnabé, estavam meio que dissimulando a sua fé. Quando eles estavam longe daqueles que eram judeus, comiam e viviam bem com os gentios. Mas bastava chegar Tiago, que era mais da linha judaica, inclusive defendia alguns comportamentos do judaísmo, Pedro então saía de perto dos gentios, ou seja, estava sendo falso, dissimulado. Essa é que é a verdade. O apóstolo Paulo então não aguentou aquilo e o repreendeu, pois estava passível de repreensão. Veja bem, Pedro, o apóstolo que viu Jesus, que começou e iniciou a igreja. O que nós podemos ver aqui, irmãos, foi uma conversa franca entre apóstolos, entre homens de Deus que deveriam dar o exemplo e defender a fé cristã, que não estava atrelada às obras do judaísmo, em costumes e práticas da lei que foram melhor explicadas e vividas por Cristo. Afinal de contas, Cristo viveu a lei para que nós fôssemos livres dela. No bom sentido, né? Claro, são as leis judaicas, né? Nós não estamos livres de cumprir a lei que nós vivemos hoje em dia, mas eram as leis e costumes judaicos. Eu não estou dizendo aqui que os dois, né, Paulo e Pedro, brigaram, ficaram de mal e nunca mais se falaram. Não é para isso que servem as conversas francas. Se for para isso, é melhor então nem conversar, nem puxar o assunto.
Nós precisamos de maturidade para tratarmos assuntos tão difíceis. Precisamos de ter a motivação correta para dialogarmos a respeito daquilo que está errado, a respeito de comportamentos equivocados e de posições contrárias à fé, contrárias aos bons costumes, à moral e ao bom caráter. O amor exige isso, irmãos. Não podemos amar somente passando a mão na cabeça de quem está errado, com medo da pessoa ficar chateada e ficar sem conversar com a gente. A vida cristã exige o discipulado, exige conversas francas, exige exortação, exige ensino, exige correção na caminhada. E isso não é só a respeito de questões religiosas, não, pois muitas vezes tem gente do nosso lado praticando o que é errado e ninguém a confronta em amor. Ninguém a corrige, e quando é assim, as pessoas só tendem a piorar. É um abismo chamando o outro. Eu não estou dizendo para você ser daquelas pessoas atribuladas, que vê erro em todo mundo, que só vive criticando os outros, que não sabe conversar, só grita, só esbraveja e só aponta o erro dos outros. Ah, misericórdia, isso é demoníaco. O que estou dizendo é a respeito de pessoas sábias, que ouvem, que percebem, que enxergam e com amor, com respeito, chama para a conversa, que busca um bom diálogo e corrige segundo os preceitos de Cristo e do Evangelho. Nós precisamos de gente madura, de gente que realmente exerça o cuidado com os ensinos da Bíblia, para que não caiam no esquecimento. Hoje em dia, tem gente que, se está dando certo o que elas estão fazendo, elas pensam que está tudo bem, e não está. Não é porque tem o resultado que aquilo que estou fazendo é o certo. Se alguém vir me corrigir, que nós possamos aceitar de bom grado e crescer na graça do Senhor. Amém? Seja aberto para conversar francamente, mas seja mais aberto ainda quando alguém chegar para conversar francamente contigo. Que Deus nos ajude nessa tarefa e nesse desafio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. Como nós aprendemos com a sua palavra. E hoje vimos aqui a situação de Paulo e Pedro, que tiveram uma conversa muito franca, Pai, a respeito do comportamento do apóstolo Pedro, pois perto dos gentios ele era de um jeito, perto dos judeus ele era de outro. E o apóstolo Paulo, ó Deus, o repreendeu, o corrigiu. E assim, Pai, nós aprendemos que temos que ter conversas francas uns com os outros, o verdadeiro discipulado, o ensino da palavra, o ensino do caráter, da postura, da integridade. Ó Senhor Deus, e isso não é fácil, mas nos ajude nisso. Às vezes a gente não quer arrumar problema e nem quer que ninguém arrume problema com a gente, Pai. A gente só quer falar das coisas boas, a gente só quer elogios, a gente só quer aplausos, e a vida não é assim, Senhor. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, crescermos uns com os outros, uns ajudando os outros. Às vezes os que estão de fora é que veem melhor os nossos erros, Pai, e que nós estejamos dispostos a conversar, a dialogar, a Deus aprender da sua palavra, aprender o que é certo, o que é correto. Mas, meu Pai, nos dê um coração assim, porque não é o que nós temos visto hoje. As pessoas hoje são muito melindrosas, Pai. Ninguém pode corrigir, ninguém pode falar nada. E muitas vezes, quando vamos corrigir, as pessoas logo dizem: quem é você para me corrigir? Você tem erros também. Meu Pai, se nós esperarmos alguém perfeito para nos corrigir, nós nunca seremos corrigidos, meu Deus. Então nos ajude a, se estivermos errados, quebrantarmos o nosso coração, ainda que se não tivermos errado, Pai, errados, que a gente possa pelo menos conversar, dialogar, explicar, expor a nossa situação, que de repente às vezes erramos até sem querer, Pai, ou temos algum argumento, temos alguma coisa plausível para apresentar na conversa. Nos ajude a termos coragem para conversar francamente com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os irmãos da igreja, meu Pai, com autoridades até, mas nos ajude também, Pai, a termos um coração quebrantado para ouvirmos as pessoas quando elas vierem conversar francamente com a gente. É assim que é, Pai, nos dê essa maturidade, nos dê essa sabedoria, essa hombridade. Na autoridade do nome de Jesus eu oro e peço isso ao Senhor, a mim, aos meus irmãos, a toda a igreja de Cristo, Pai,
Pai, pois quantas confusões são arrumadas por falta de correção, por falta de uma conversa franca, madura e com muita sabedoria. Nos ajude nisso, é a nossa oração, desde já agradecendo ao Senhor pela postura, pelo caráter, pela integridade, pela sabedoria, pela humildade, que não haja em nós orgulho, altivez, soberba, em nome de Jesus, Pai. Se a gente não aceita ser criticado, Senhor, que isso caia por terra. Se a gente tiver medo, meu Pai, de conversar com as pessoas, que isso também caia por terra. Nós estamos crescendo, um ajudando ao outro, para a glória do Teu reino, para a glória do Teu nome. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Creio em Deus que você, assim como eu, aprendeu muito nessa manhã, nessa devocional. Glória a Deus por isso, né? Vamos juntos aí continuar firmes e fortes na presença do Senhor e com conversas francas, debaixo da sabedoria e da graça do Espírito Santo, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Então curta e inscreva-se aí nos nossos canais, nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para você, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Que a paz de Cristo seja com todos vocês em nome de Jesus.